Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver JFET, polarização com divisor de tensão. O método da autopolarização é muito simples, mas, e sempre tem um mas, a variabilidade afeta muito o comportamento do circuito. E como você já sabe, o JFET gosta muito da variabilidade, seus parâmetros adoram variar. Mas, e sempre tem um mas, existe um segundo método para polarizar o JFET que melhora muito seu comportamento diante da variabilidade. É isso que eu vou mostrar nesse tutorial. Vamos lá? Esse é o circuito do JFET com polarização com divisor de tensão. As resistências R1 e R2 formam o divisor para polarizar o gate. Mas eles copiaram o circuito com transistor? Isso mesmo. Inclusive, o objetivo é o mesmo, deixar o circuito mais estável. Mas, como os transistores são de tipos diferentes, o comportamento desse circuito também é diferente. Nesse tutorial não vou provar o porquê desse circuito ser mais estável. Vou deixar isso para outros tutoriais. Vou focar no circuito. Tem que manter o foco. Para esse projeto, vou usar os mesmos parâmetros usados no projeto do circuito com autopolarização. Assim vai ficar mais fácil comparar o comportamento dos dois circuitos mais tarde. Estou trabalhando hoje, mas de olho no amanhã. Naquele projeto foi usado o transistor 2N5457 com o gráfico mostrado na figura. O ponto quiescente foi escolhido com VGS quiescente igual a menos 0,2 volts e ID quiescente igual a 0,75 mA. Nesse projeto vou manter esse ponto quiescente. O segredo desse circuito é elevar a tensão na resistência de source, aquela resistência que está em série com o source. Um valor prático é fazer a tensão nessa resistência igual a 10% da tensão da alimentação VDD. Eu já vi isso antes. Sim, é o mesmo critério da polarização por divisor de tensão no transistor. Vai memorizando. Nesse circuito, a resistência de source é R4. Então, a tensão VR4 é igual a 15 volts de VDD dividido por 10, isso dá 1,5 volts. A tensão na resistência R4 é 1,5 volts. Agora fica fácil determinar o valor das outras resistências. É só distribuir o valor de VR4. A resistência R4 é igual a 1,5 volts da tensão sobre R4 sobre 0,75 mA da corrente do dreno, a corrente quiescente. Isso dá 2 kΩ. A resistência R4 é igual a 2 kΩ. A tensão entre o dreno e o source do JFET, VDS, vai seguir o critério dos amplificadores. Deverá ser igual à metade da tensão da alimentação. Nesse caso, VDD é igual a 15 volts. A tensão VDS é igual aos 15 volts de VDD dividido por 2, isso dá 7,5 volts. A tensão VDS é igual a 7,5 volts. A tensão na resistência R3 pode ser determinada usando a lei das malhas prática, na malha de saída. Está entrando 15 volts da tensão de alimentação, VDD. Está sendo consumido 1,5 volts na resistência R4. 7,5 volts entre o dreno e o source do JFET. Sobrou quanto para R3? Isso mesmo, sobrou 6 volts. A tensão sobre R3 é de 6 volts. Agora eu já sei a tensão e a corrente na resistência R3. Fica muito fácil calcular o valor de R3. Qual lei deverei usar? A lei de Ohm. Isso mesmo. A resistência R3 é igual a 6 volts da tensão sobre R3, dividido por 0,75 mA da corrente sobre R3. Isso dá 8 kΩ. A resistência R3 é igual a 8 kΩ. Agora vou determinar a tensão sobre R2. Como eu vou fazer isso? Usando a lei das malhas. Isso mesmo, na malha indicada na figura. Nessa malha só está faltando a tensão sobre R2. Vou levantar a equação seguindo no sentido horário. Mais VR2, estou passando do menos para o mais 0,2 volts da tensão VGS, estou passando do menos para o mais, e menos 1,5 volts de VR4, estou passando do mais para o menos. Agora é só isolar VR2 e resolver.
A tensão VR2 é igual a 1,3 volts. Essa é a tensão VG, a tensão sobre R2. A tensão sobre a resistência R1 é muito fácil de ser determinada. É só usar a lei das malhas prática na malha de entrada. Está entrando 15 volts de VDD. Está sendo consumido 1,3 volts na resistência R2. Sobrou quanto para R1? Isso mesmo, 13,7 volts. Essa é a tensão sobre R1. Muito fácil a lei das malhas prática para duas resistências, não é mesmo? Agora vou às duas resistências, as resistências do divisor. E lembrando que a corrente no gate do JFET é zero. Assim, a corrente que passa por R1 é exatamente a mesma que passa por R2. Vou começar pela resistência R2, que está em paralelo com o sinal. É a resistência de entrada do amplificador. Essa é a resistência que vai fixar a impedância de entrada desse amplificador. Você lembra qual é a impedância de entrada desse tipo de amplificador? Sim, é muito alta. Isso mesmo. Então, essa resistência não precisa cálculo algum. Vai ser uma característica do projeto. Nesse caso, vou usar o valor típico de 1 megohm. Agora, a última resistência, R1. Aqui eu poderia usar a lei de Ohm, achar a corrente e depois a tensão sobre R1. Mas vou fazer de forma mais fácil, usando uma regra de 3 simples. Se R2 de 1 megohm gera queda de tensão de 1,3 volts, então R1 vai gerar a queda de tensão de 13,7 volts. A resistência R1 vai ser igual a 1 megohm vezes 13,7 ohm dividido por 1,3 volts. Isso é igual a aproximadamente 10 megohm. A resistência R1 é igual a 10 megohm. Não podia ser mais simples. Qualquer criança brinca e se diverte com essa regra de 3. Esse é o diagrama com todas as resistências calculadas. Foi muito simples, não é mesmo? Na verdade, não teve nenhuma novidade. Note que os valores das resistências de entrada, R1 e R2, são bem altos. Isso é comum nos circuitos amplificadores com JFET. Isso é que confere a alta impedância de entrada desses circuitos. Para tornar esse um amplificador de sinal de áudio, foram colocados os capacitores C1 e C2. Agora sim, você está um craque em JFET. Mande trazer os amplificadores de radiofrequência e som com JFET para você consertar. Você vai estraçalhar todos. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva. E marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!